Turma do Rádio. Alegria, notícia, esporte, música. O rádio indo onde você está. Até no YouTube. Começa agora. Turma do Rádio. Turma do Rádio. Amigos e amigas, senhoras e senhores, a Turma do Rádio já está em festa. Porque hoje apresentamos o programa número 80. Parabéns, Ricardo Alexandre. Parabéns, Marlon. Parabéns aos colegas. Mais um programa, né, de número mágico. 80, né, Ricardo? É isso, Jimmy Hall. É mais uma vitória que nós dedicamos a você que nos acompanha. Vitória também da Escola de Rádio do Rio de Janeiro, que é a nossa sede. E essa data se une a muitas outras dessa semana. Por exemplo, Dia do Índio e Dia do Exército. Dia dos Policiais Civis e Militares. Dia do Descobrimento do Brasil. Dia da Força Aérea Brasileira. Dia Mundial da Terra. Dia Mundial do Jovem Trabalhador. O Dia do Descobrimento do Brasil merecia uma grande comemoração. Porque o país é maravilhoso, quase paradisíaco, meu irmão. Os homens é que fizeram dele uma fonte de ambição desenfreada e de corrupção desmedida. No Dia do Índio, deveríamos pedir desculpas pelo que fizemos com a terra que sempre foi dele, né, Ricardo? Verdade. E no Dia do Exército e da Força Aérea Brasileira, entregamos a eles a nossa esperança de que o Brasil finalmente ocupará seu espaço no cenário mundial. Um espaço de glórias e não de críticas e desconfianças. Abraçamos também os nossos policiais. Sabemos que essas polícias são tão vítimas quanto nós. Isso, Jimmy. Vamos nos inspirar no Dia da Terra e do Jovem Trabalhador. É neles que está o nosso futuro. Precisamos apoiar nossos jovens trabalhadores. Porque assim eles saberão fazer da terra aquilo que as outras gerações não souberam. Transformá-la no nosso chão, na nossa base, no nosso paraíso. Se os campos cultivados neste mundo são duros demais e os solos assolados pela guerra não produzem a paz. Turma do Rádio. E vamos em frente com o nosso querido Francisco Barbosa. Se ele falou, tá falado. É isso, Barbosa. Francisco Barbosa. É isso, Jimmy. Eu vou tocar num assunto que eu vou tocar muito mais vezes até outubro, dia das eleições. A chance que a gente tem para mudar esse país. A chance que a gente tem de mudar o Brasil. Afinal de contas, desde o presidente da República até o deputado estadual, essas pessoas vão estar sendo a nossa voz, vão estar realizando aquilo que a gente deseja. Já que com o Supremo Tribunal Federal, que está agarrado na Constituição, segundo alguns, e alheio à vontade popular, as coisas, na maioria das vezes, não saem como a gente espera, então que esperemos dos políticos, que são a nossa voz, que são colocados lá para representar os nossos interesses, as nossas necessidades, as nossas vontades, os nossos quereres, como diz o poeta. Que façamos dessa eleição uma eleição histórica. Eu sei, você está olhando para frente e não vê ninguém que tenha a sua cara ou que possa te representar à altura. Espere, analise, ouça, fale, pergunte, mas não deixe de participar. Né? Que a gente, pelo menos, dê o start. Se não vai providenciar a mudança total como a gente quer, que se comece a mudança. Porque é do primeiro degrau que a gente sobe escada, não é do último. E nós estamos no primeiro degrau. Que seja um primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou quantos a gente puder dar dessa vez. E está falado. Turma do Rádio. É hora de matar saudade. Vem conosco na máquina do tempo, o baú do Jimmy Hall. Diga, Jimmy! Jimmy Hall. Digo sim, meu querido Barbosa, digo para essa legião de amigos e amigas, ouvintes queridos que curtem o nosso programa, a Turma do Rádio, tanto na nossa estação Turma do Rádio, que você pode baixar aí no seu smartphone Android, vai lá na loja Google e baixe Estação Turma do Rádio, um aplicativo muito bacana, vai ficar tocando aí. Você carrega a Turma do Rádio no seu bolso. E as nossas emissoras parceiras que retransmitem o nosso programa, você também pode fazer parte dessa rede, dessa legião de amigos retransmissores. Né? Bom, estamos nesse mês de abril, né, semana que tem muitos acontecimentos que o nosso Ricardo Alexandre falamos na abertura do programa, especialmente o Dia do Índio.
E como o nosso querido Sérgio Américo é um roqueiro de mão cheia e adora esse grupo que gravou um baita sucesso no ano de 1986, Legião Urbana, Índios, do ano de 1986, onde é que você estava em 86, fazendo o quê, pensando o quê? Como é que estava? Você estava jovem, você estava namorando, casou, já estava noivo dessa sua esposa maravilhosa. Ah, é? Tudo isso estava acontecendo? Então, nesse ano de 86 aconteceu também o Plano Cruzado. Foi criado o Plano Cruzado. Você lembra disso? Falando de economia, de política, tá, né? Todo mundo só fala em economia. O plano econômico que previa o congelamento e o tabelamento de preços e salários. Em 1986, acho que todo mundo virou fiscal do Sarney, não foi isso, não? Não era isso? Pois é, 1986 foi o Ano Internacional da Paz, decretado pela ONU. Então, muita paz para todos nós, é o que queremos aqui no Rio de Janeiro. E ouvir o sucesso da Legião Urbana Índios, 1986. Vamos lá curtir. Quem me dera ao menos uma vez, esquecia que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sempre o pano de chão. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. E agora no nosso programa, a previsão para o seu signo. E ela sabe o que os astros lhe reservam. Vem aí a nossa querida Esmeralda. Jimmy, vamos para as nossas previsões. Áries, nascido de 21 de março a 19 de abril. Se você está livre, pode aparecer novidade no amor. Não fique indeciso ou poderá perder uma excelente oportunidade de trabalho. Saúde boa. E você, Taurino, nascido de 20 de abril a 20 de maio. A insegurança é o maior obstáculo para você conseguir tudo o que deseja. Pense antes de tomar decisões, mas não deixe para decidir mais tarde. E você, geminiano, nascido de 21 de maio a 21 de junho. O período é favorável a mudanças, seja no trabalho ou em casa. Não hesite em buscar um novo. Sua felicidade só depende de você. Você está ouvindo a Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro. Turma do Rádio. E atenção, atenção, participe você da nossa pesquisa, a pesquisa da Turma do Rádio. A intervenção das Forças Armadas na segurança do estado do Rio de Janeiro já dá mostras do que você esperava? O que você acha? Você está sentindo mais segurança agora? Opine através do nosso Facebook, a pesquisa da Turma do Rádio. Turma do Rádio. E atenção, gente, funerais usam strippers para atrair pessoas aos enterros. Eita, mundo louco. Ô, Ricardo Alexandre, conta pra gente desse mundo maluco. Vou contar, Gini. O ambiente tem música em barulhentos alto-falantes e, mais do que isso, mulheres dançam e fazem striptease para a plateia. Não se trata de festa, mas de sepultamentos em alguns lugares da China. O governo combate essa prática que acontece nos funerais e também nos casamentos e templos, mas ela persiste. Uma teoria indica que as dançarinas servem para atrair um número maior de pessoas aos funerais, já que a presença de uma multidão é vista na China como forma de honrar o falecido. Em algumas regiões, a dança erótica sugere demonstração de riqueza. Estudiosos dizem que as famílias das zonas rurais da China mostram que têm dinheiro contratando atores, cantores, comediantes e strippers para confortar os parentes em luto. Se eu fosse chinês, eu ia querer essa festa sim, mas em vida, né? Turma do Rádio. Muito bem, está de volta ao nosso programa Esmeralda com a previsão astrológica para o seu signo. Câncer, nascido de 22 de junho a 22 de julho. Dê mais atenção à sua saúde. É bom fazer uma visita ao médico e prevenir problemas. Não deixe nada para depois. No amor, boas novidades. Você, leonino, nascido de 23 de julho a 22 de agosto. Não perca a esperança de alcançar a promoção sonhada no trabalho. O período indica que isso pode acontecer a qualquer momento. Esteja atento. Aproveite as oportunidades. E você de Virgem, nascido de 23 de agosto a 22 de setembro. Seja maleável no trato com as pessoas. Você não pode exigir que todos pensem da mesma forma. Aceite e aprenda a conviver com os diferentes e as diferenças. Turma do Rádio.
E vamos à primeira parte do debate da Turma do Rádio. Alunos da rede pública de ensino dizem que a mulher é mais capacitada para o trabalho doméstico e acham natural que ela tenha salário menor do que o salário do homem. A partir dessas afirmações malucas, a gente vai perguntar para os nossos debatedores: trabalho doméstico é coisa de mulher? Existem funções só para homens e só para mulheres? Funções iguais devem ter salários iguais ou depende de outras coisas? Vou perguntar já para o Mauro, que está aqui com a gente. Mauro, que faz parte do nosso time, que é o homem, né, que nos faz prosperar e muito. Maurão, me contem, Mauro Moreira, você acha as três questões: trabalho doméstico é coisa de mulher? Existem funções só para homens ou só para mulheres? E homem tem que ganhar a mesma coisa que mulher? Olha, eu nunca entendi bem essa situação, porque, primeiramente, todos os lugares onde eu trabalhei, as mulheres tinham as mesmas funções dos homens, ganhavam o mesmo que os homens. Agora, a gente reconhece isso através de visualização de mercado, que essa diferença existe. Não existe diferença nenhuma entre mulher e homem, não. A única diferença é que elas são mais bonitas, mais cheirosas. Mesmo no trabalho doméstico? Principalmente no trabalho doméstico. Então nós vemos hoje que se você entrar numa cozinha de restaurante, você vai encontrar mulheres e homens dividindo o balcão, cortando, cozinhando, fazendo maravilhas, e isso não tem a menor diferença. Essa diferença foi criada através de signos culturais que vêm de milênios aí, que a gente foi eternizando, mas as novas tendências, a nova civilização que se formou hoje, tendenciosamente será para a unificação disso. A igualdade de sexos é praticamente uma constatação, a gente não tem como fugir mais disso. Então, acho que isso aí é uma grande balela, né? Pois é, Marlon Jordão, em algumas profissões, em algumas frentes, em algumas casas, em alguns negócios, eu não tenho dúvida, o Mauro foi super feliz quando citou o restaurante, o bar, e realmente, nesses lugares, as mulheres e os homens ocupam as mesmas posições e têm os mesmos privilégios e responsabilidades. Mas nas demais profissões, a mesma coisa acontece? Homens e mulheres devem ganhar a mesma coisa? Ou os homens são talhados para determinado tipo de negócio ou de função e as mulheres para outros? Barbosa, eu confesso que quando eu era também aluno da rede pública de ensino, eu concordava com isso, que mulheres deveriam ganhar menos que homens, fazer os trabalhos domésticos, mas eu cheguei em casa e minha mãe mudou minha opinião rapidamente, puxando minha orelha e me fazendo fazer todos os trabalhos domésticos de casa naquele dia. Acredito que a gente constata, as informações estão aí, há essa diferença salarial, não só de homens e mulheres, também por bairro. O camarada mora lá na Pavuna, ganha menos do que o que mora em Copacabana. Eu vi muito isso já no rádio. Às vezes o estagiário fala, não, pô, eu tô ganhando tanto. Às vezes as pessoas comparando o salário na minha frente, muitas vezes eu vi isso e sei que existe. Acho que é uma pena. As pessoas, elas têm que ser pagas pelo valor, pelo serviço que desempenham. É um trabalho que tem que ser construído, é um trabalho que tem que ser cobrado, e quando a gente mostra, esclarece, fala dos nossas diferenças salariais, isso fica mais claro e as pessoas podem batalhar, reclamar e cobrar. A gente tem muito uma descrição com os nossos valores que recebemos, os salários, digo, na mesma profissão, as pessoas não falam quanto ganham disso, daquilo, e isso permite que quem está com a caneta e o cheque na mão faça essa diferenciação por motivos lá esotéricos, que eu não sei dizer quais são, e existe, tanto que a notícia está aí. Acho que deveriam todos ganhar pelo trabalho desenvolvido e pelas horas desenvolvidas e pela qualidade do trabalho desenvolvido. Como o Marlon falou, Ricardo Alexandre, nós ainda temos no Brasil, pelo mundo afora, mas no Brasil notadamente, distorções salariais. Homens ganhando, exercendo a mesma função, principalmente chefia e liderança, salários maiores que as mulheres. A gente caminha para isso, para a igualdade salarial entre homens e mulheres, para a igualdade de funções e há coisas só de homem e só de mulher, na sua opinião? Eu já pensei assim, mas hoje em dia eu vejo que não. Eu vejo mulher na construção civil. No outro dia eu peguei um ônibus, era uma motorista, uma mulher, dirigindo o ônibus, que sempre foi uma função só de homens, né? Mas eu acho que a gente está caminhando para inverter a coisa. Nós vamos entrar agora na ditadura da mulher. A mulher é que vai comandar isso tudo.
Nós homens, vamos ganhar menos do que ela, vamos ter a diferenciação, porque hoje em dia você vê muitos homens trabalhando como donos de casa. A mulher vai trabalhar fora e ele fica em casa. Só tem uma coisa que o homem não é capaz de fazer ainda, é dar à luz, né? É ter filhos. Mas no resto, eu acho que caminhamos para isso sim. A mulher vai ultrapassar o homem, ela vai passar a ganhar mais, embora eu ache que o sexo não deveria influenciar nesse sentido. Sou contra aquele, salários iguais para todos. Não existe. Quem é melhor tem que ganhar mais. Não importa se... Pode haver um teto, né? Um piso. E o valor de cada um tem que sobressair no salário, sim. Jimmy, por que você acha que esses jovens, esses meninos da rede pública estão com esse raciocínio tão diferente da realidade que a gente está encontrando, de cada vez mais as mulheres serem valorizadas? Porque eles acham que tem trabalho de mulher, que é o trabalho doméstico, ela tem que ganhar menos que o homem. De onde que você acha que eles tiraram? Porque eu acho que ainda não te viveram esse momento que eu vivi também, como o Marlon, de enfrentar a mãe em casa. Tá faltando só esse momento. Eles nascem com mãe. Eu também não sei, mas é que tem um momento, eu acho que é uma idade, enquanto quando eu era menino, eu me lembro de ajudar em casa, menino assim, de 5 anos e tal, mas como eu fui ficando com 8, 9, quando eu comecei a querer sair para jogar bola, eu falei, então você vai aprender a lavar um banheiro, você vai aprender a vai fazer compra, vai pagar a conta no banco. Eu com 10 anos de idade, eu já ia para fazer compras. Tem criança que não pode. O estado da criança está abusando da criança. Não, foi um ensinamento. Hoje eu sou completamente, quase independente de mulher. Já falamos disso em outras vezes. E o Ricardo, o único momento que o homem dá luz é quando o homem dá light, liga a luz no poste. Deixa eu só concluir isso. Eu acho que quando você formulou essa pesquisa, né, e perguntou, então eu me senti uma mulherzinha por fazer isso, entendeu? Eu faço serviço de casa, de doméstico, eu gosto, me sinto útil e dividir as tarefas. E vejo muitas cozinhas de restaurantes que não tem mulher. Mulher não aguenta o tranco, tem muitas mulheres que fisicamente não aguentam. Acho que esse é o limitador ainda. Você pode ver, como o Ricardo falou, uma mulher na obra como engenheira, mas você não vê uma mulher carregando saco de cimento. Eu não vi, até hoje eu não vi. Não estou dizendo que elas não podem fazer, eu estou dizendo que eu não vi. Agora, eu canso de não ver mulheres nas cozinhas, porque o serviço de um barzinho... Você já foi, né? Você é frequentador de botecos, de bares, o Fernando, aqui quando você vê um bar, uma cozinha de um restaurante, o movimento, a pressão que é aquilo lá, tem muita mulher que não aguenta. Elas estão na recepção, elas estão em lojas de suco pelo Rio de Janeiro. Você pode ver, tem várias pessoas recepcionistas num serviço mais moderado. Não estou dizendo que elas não podem fazer, tanto é que o objeto da pergunta é que as mulheres viviam na cozinha ou no serviço doméstico. O cozinhar é um grande serviço doméstico, que as mulheres desempenharam durante muitos anos, mas hoje em dia você vê mais homens nas cozinhas industriais do que as mulheres. Pois é, Sérgio Américo, eu quero fazer uma ponte provocativa contigo, até porque depois que eu vi a mulherada lutando MMA, eu acho que a mulherada pode carregar engradado e faz isso nos exercícios preparatórios, carregam muito mais peso do que eu suportaria. Qualquer lutador de MMA levanta mais peso do que eu. Ou seja, está mudando também a conformação física, nós estamos ficando parecidos uns com os outros, homens e mulheres todos parecidos, daí a gente não poder mais diferenciar o que é trabalho doméstico, se é de homem, se é de mulher. Como é que você está vendo esse nosso... Eita, mundo louco! Eita, mundo Sérgio louco, Américo. meu amigo. E como? Bom, nessa questão da parte física, né, da fisiologia, da preparação física, acho que ainda existem, até geneticamente, diferenças no que diz respeito à força física da mulher e do homem. O homem ainda sobressai. Aí tem aquela questão que possivelmente nosso querido Ricardo Alexandre pode colocar em outro debate, também tem a relação do transexual. Isso é um papo pra gente debater depois. Você transcendeu o nosso papo. Exatamente, que tem aquela jogadora, entre aspas, de vôlei, a Tiffany, que as mulheres dizem que ela, por ser transexual, mas anatomicamente é um homem, mas é uma outra discussão. Bom, voltando ao nosso tema, eu acho o seguinte, ainda existe muito preconceito, isso é uma grande realidade, mas a coisa mudou muito.
O que eu digo é naquela questão, você ainda ouve frases do tipo, vai procurar uma louça para lavar, lugar de mulher é no tanque, essas coisas descabidas e totalmente preconceituosas. Ainda tem gente de mentalidade tacanha que pensa dessa forma, mas reduziu muito, até porque já há várias décadas a mulher saiu da cozinha, graças a Deus, e devido até ao avanço cultural, tecnológico e econômico das nações, ela agora trabalha e compete no mercado de trabalho com o homem. Ainda bem, porque eu vejo, tenho amigos que cozinham muito bem, e a mulher que é uma executiva, ela vai para a cozinha somente para abrir a geladeira e tomar refrigerante ou água, ou cerveja. Quer dizer, não dá mais para você ter uma noção de que a cozinha é mulher, trabalho de casa é mulher e o homem vai para a rua trabalhar. Isso é no tempo antigo, mudou muito. Agora, essa questão de que tem que ter o mesmo salário, eu concordo com o Ricardo Alexandre. Você tem um piso, um teto, aí é competência. Aliás, teoricamente deveria ser a competência, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes existe o apadrinhamento, né? Tem muitos chefes que adoram um dedo duro, um X9, e aí não tem gênero, né? Aí o cara adora um baba-ovo ficando pertinho dele, aí não é competência. Mas de qualquer maneira, acho que deveria ser realmente pela competência. Agora, isso de mulher faz uma coisa, homem faz outra, no mundo moderno não existe mais, né, o Francisco Barbosa? Pode me elogiar, pode me chamar de Fernando Mendonça. Fernando é gente boa, né? Eu gosto. Dormindo nem ronca. O Fernando Mendonça, o Mauro Moreira, o Marlon Jordão, Ricardo Alexandre, Jimmy Hall, Coelho Lima, a Esmeralda, o Sérgio Américo e eu voltamos já. Essa é a Turma do Rádio, no seu rádio. Turma do Rádio. A Escola de Rádio, TV e Web é um centro de formação de profissionais e apaixonados pelo rádio. É onde nós gravamos a Turma do Rádio, que tem cursos profissionalizantes, cursos de especialização, palestras e workshops. A Escola de Rádio é uma referência para o profissional que quer entrar no mercado ou reciclar. Única no segmento, mais de 75% dos alunos estão no mercado de trabalho. Quer falar com a Escola de Rádio? Clique aí, www.escoladeradio.com.br ou telefone, prefixo Rio 21 22 25 5794. escoladeradio.com.br. Turma do Rádio. Amigos e amigas, meus queridos, estamos de volta com a nossa Turma do Rádio, sempre homenageando a você, agradecendo a sua audiência, a sua participação. E agora vem ele aí, o grande Coelho Lima, nas malhas da lei, com os crimes que marcaram época. Com você, Coelho Lima. Oi, Jimmy. Oi, moçada da Turma do Rádio. Beleza, só vejo gente bonita aqui, rapaz. Que coisa. Isso é bom demais. Isso é que me alegra e que me faz, sem dúvida nenhuma, a cada dia gostar mais de fazer rádio. Eu sou um jornalista que adoro fazer rádio, sem dúvida nenhuma. Olha, isto que eu vou falar aqui é um tremendo caso de polícia. Um caso que seria necessário, sem dúvida nenhuma. O ex-presidente não foi condenado a 12 anos e meses de cadeia e o que ele fez, não vou entrar em detalhe, mas pensem numa coisa. O pessoal que lida com a saúde nesse país, não vou dar nome aos bois, porque todo mundo sabe quem é, se fazem de moucos, quer dizer, de surdos, até mesmo quando a lei manda que eles entreguem aos doentes determinadas e certas quantidades de remédio necessárias à vida da pessoa. Essa é uma sonegação que merecia cadeia, mas cadeia na hora, cadeia imediatamente, porque se fosse a mãe deles, a tia, o pai ou qualquer coisa desse tipo, naturalmente que eles arrumariam um jeito rápido de que o medicamento chegasse às pessoas. Eu já não falo nem mais das filas no INSS, que começam à noite, entram pela madrugada e às vezes as pessoas não são atendidas. Que país, hein? Que tristeza. Mas esses outros, dos quais eu estou falando agora, eu tive o conhecimento cara a cara
com uma moça que precisava de um certo e determinado medicamento porque ela estava com câncer. Já tinha andado 30 dias para o local para apanhar o medicamento e não conseguiu, mesmo com ordem judicial de que ela fosse satisfeita naquilo que ela precisava. No entanto, nem sei se ela conseguiu, mas rogo àqueles que são os que comandam exatamente a saúde nesse país de doentes. Façam que chegue pelo menos os medicamentos necessários na hora certa às pessoas que precisam. Isso é o mínimo que os senhores podem fazer. Desgraçadamente, as pessoas têm que entrar nas filas. Desgraçadamente, as pessoas têm que, além de curtir a moléstia, têm que curtir a safadeza de alguns. Francamente, puxa vida, não é possível que as coisas continuem desse jeito nesse paísoca. Você está ouvindo a Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro. Turma do Rádio. É a hora dele. Vamos falar exatamente com Teteu Baba de Quiabo. Alô, Teteu. Alô, Coelho Lima. Alô, Turma do Rádio. O sujeito foi numa consulta com o médico. Termina a consulta, ele pergunta: doutor, quanto custa essa consulta? Ah, R$200. Poxa, R$200? Não tem um desconto aí para um colega, não? Ora, o senhor também é médico? Não, também sou ladrão. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. E agora na nossa Turma do Rádio, Esmeralda e as previsões astrológicas para o seu signo. Você que é de Libra, nascido de 23 de setembro a 22 de outubro. A fase não é boa para mudanças, especialmente no trabalho. Se pretende tomar outro rumo em sua vida, aguarde um período melhor. Saúde sem problemas. Escorpião, nascido de 23 de outubro a 21 de novembro. Não se deixe abater por alguns contratempos. Problemas existem para serem resolvidos. Com foco e persistência, tudo será solucionado. E você, Sagitário, nascido de 22 de novembro a 21 de dezembro. Se está com problemas no relacionamento amoroso, veja se a culpa não é sua. Quem sabe você não está dando a devida atenção à pessoa amada. Turma do Rádio. Esporte é com ele sabe tudo e tem cada história maneiríssima. Ô Sérgio Américo, conta pra gente, queridão. É isso aí, meu amigo Jimmy Hall, sempre participando da Turma do Rádio, com aquelas histórias divertidas, engraçadas, do mundo do rádio, do jornalismo esportivo e, é claro, do futebol. Vamos contar uma do mundo do rádio, né? Faz tempo que eu não conto uma mancada de algum colega, aliás, já contei até mancadas minhas, né? Quem nunca errou só não erra, quem não vai pro ar, não é verdade? E foi o que aconteceu com um colega nosso que já nos deixou, está no andar de cima, o locutor noticiarista Sérgio Nogueira. Lembra do Sérgio Nogueira, Jimmy Hall e Ricardo Alexandre como eu? Nós trabalhamos com ele na Rádio Globo. Gente boa, nosso querido Sérgio Nogueira, está no céu olhando por nós. Foi um competente locutor noticiarista, mas, como todos nós, também pode escorregar. O Sérgio Nogueira estava lendo um Globo no Ar na década de 80, quando pela primeira vez no Rio de Janeiro tivemos a edição do Rock em Rio, né? Uma mente iluminada, como a do empresário Roberto Medina, conseguiu aí trazer astros do rock and roll internacional, que não acontecia nunca no Brasil. E aí, talvez o nosso Sérgio Nogueira, que era mais chegado a uma música popular brasileira, ao falar de um grupo de rock australiano famosíssimo, com milhões de fãs em todo o mundo, o AC/DC, ele acabou cometendo um pequeno deslize, mas eu registrei. Isso foi em 1985, mas ficou na minha memória. Então, o que aconteceu? O Sérgio Nogueira, lendo o Globo no Ar, era o segundo ou terceiro dia de Rock em Rio, quando iria se apresentar o AC/DC, né? Uma das grandes bandas de rock australianas que a galera curte de montão. E aí, então, leu o texto o nosso querido Sérgio Nogueira. O Rock em Rio vai para o seu terceiro dia na cidade do rock em Jacarepaguá. O grupo AC/DC vai fazer a sua primeira apresentação no Brasil. O AC/DC sobe ao palco Mundo às 15 horas. Ele aportuguesou, né?
Só que o fã do AC/DC ficou um pouquinho na bronca com o meu querido e saudoso amigo Sérgio Nogueira. Outra do Nogueira, grande noticiarista. O Papa João Paulo II fez a sua segunda visita oficial ao Brasil na década de 90. Ele havia sido convidado do governo brasileiro, veio em missão oficial em 79, e o saudoso Papa João Paulo II, ele esteve no Brasil na década de 90, e aí o nosso querido Sérgio Nogueira, lendo o Globo no Ar, que era aquele noticiário cercado de credibilidade, com aquela voz bonita que Deus lhe deu, diz o nosso querido Sérgio Nogueira: o Papa João Paulo II já está no Brasil. O Papo, ou melhor, o Papa vai visitar o Cristo Redentor neste domingo. Quer dizer, deve ter sido assim, né, meu querido amigo saudoso Sérgio Nogueira? O Papa vai bater um papo com a população, não seria o contrário? Ele meteu essa, o Papo, ou melhor, o Papa. Valeu, Jimmy. Turma do Rádio. Jimmy Muitos ouvintes, gente, mandando mensagens, pedindo para tocar mais músicas, matar mais saudades. Então vamos voltar lá ao ano de 1979, final da década de 70, década que teve rock progressivo, né? E o samba, o pagode, samba brasileiro também, com muitos sucessos do Martinho da Vila, Clara Nunes, né? Alcione, sempre com muitas músicas bonitas. O Rock Brasil também, né? De Mutantes, surgindo, né? Dando os inícios, indicando o que seria a década de 80 com o Rock Brasil. Mas, para fechar o ano de 79, o nosso Raimundo Fagner gravou um baita sucesso, o ano de 1979. O que você fazia? Tinha discoteca, o movimento das discotecas era uma febre no Brasil e no mundo, né? Ainda estavam vendo os passos do John Travolta no filme Os Embalos de Sábado à Noite, e os nossos cancioneiros, né, como poetas fazendo músicas tão lindas como essa do Fagner. Revelação do ano de 1979, a saudade para emocionar a todos vocês e a nós da Turma do Rádio. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar. Você está ouvindo a Turma do Rádio, direto dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro. Turma do Rádio. Estamos de volta com um debate na Turma do Rádio. Pessoas com deficiências físicas cada vez surpreendem mais. Almir de Souza Júnior, por exemplo, surdo dos 2 ouvidos, é professor de dança. Pessoas com deficiência podem levar uma vida normal? Esses exemplos mexem com você? Sérgio Américo, a limitação tá na pessoa, a limitação... Como é que é? Você acha que a limitação da surdez, da cegueira, ou seja ela qual for, pode inutilizar alguém ou não? Depende da cabeça da pessoa, né? Se ela realmente conseguir superar a deficiência, pode se transformar até um gênio em algum setor de atividade humana. É só a gente lembrar, dou um caso de um músico que está vivo e outro que já nos deixou há muito tempo e foi um dos mais virtuosos da música clássica, Ludwig van Beethoven. Grande parte da obra de Ludwig van Beethoven, ele criou surdo. Ele não conseguia ouvir. Existem, inclusive, alguns filmes que retratam essa situação, e eu mesmo, vendo um desses filmes, me emocionei e fico até arrepiado nesse momento ao lembrar a obra de Ludwig van Beethoven, o que ele representou para a música, e surdo, e foi um gênio. E nós temos o Stevie Wonder, deficiente visual, cego de nascença. E como ele se superou, canta muito bem, toca instrumentos musicais e nunca enxergou. Então, eu creio que uma deficiência é sempre um baque, seja ela já nata, ou seja, a pessoa nascendo com essa deficiência, ou lamentavelmente adquirida durante a vida, mas existem milhões de casos de superação, né? No esporte, na música, em todos os setores da atividade humana. Então, eu acredito, Barbosa, que a pessoa, se ela acreditar em si mesma, tiver fé, aqueles que são religiosos ou realmente acreditam em um ser supremo, eu creio que todos esses ingredientes podem ajudar e muito aquele que tem uma deficiência a sobressair. Esse caso citado na pesquisa do meu amigo Ricardo Alexandre é um fato
e os que eu citei também, né, Barbosa? Isso está ficando, Ricardo Alexandre, cada vez mais comum ou continua sendo conquista de exceções, como Steve Wonder é uma exceção, como Stephen Hawking é uma exceção, enfim, todos podem vencer os seus obstáculos, as suas limitações e se tornarem pessoas, se não absolutamente normais, se é normal ser como nós somos, mas com todas as possibilidades que uma pessoa inteira tem. Olha, Barbosa, eu acho que isso está virando uma coisa normal, como deve ser. Porque você vê, eu até me lembro aí recentemente de uma novela onde personagens com síndrome de Down interpretavam tranquilamente e conquistavam o público com toda a atividade. Você vê as Paralimpíadas que mostram aí indivíduos com deficiências graves que poderiam estar prostrados aí numa cama, em algum lugar, e, no entanto, estavam lá competindo, disputando e ganhando medalha para o Brasil, como cegos jogando bola. Quem diria que um dia um cego ia jogar bola? Como é que ele vai adivinhar o gol? Mas fazia. Tem muita gente hoje que dando-se a mão, dando a chance, mostrando à pessoa que a deficiência dela não a impede de ser alguém na vida, isso vai mudando a vida dessas pessoas todas. Eu acho isso maravilhoso, chama-se inclusão, e é o que nós precisamos. E, Jimmy, a tecnologia tem muito a ver com isso? A tecnologia ajuda em muito as pessoas que têm limitações? Ou elas, independente disso, vão conseguir superar suas barreiras? Não, acho que a tecnologia ajuda muito. Você mesmo citou o exemplo de Stephen Hawking. Morreu, faleceu, um cientista renomado mundialmente, com as suas pesquisas. Ele vivia numa carreira, ele teve uma degeneração muito séria, física, esclerose múltipla, obrigado, Ricardo, e que o colocou na cadeira de roda e impediu de falar. Foram criados desenvolvido um software que ele se comunicava. E com o passar do tempo, eu vi o filme, se você vê o filme, você vê o princípio do software que ele usava para se comunicar, era muito rudimentar. E depois, no final da vida, era muito mais aperfeiçoado. Sim, a tecnologia pode ajudar muito. Como eu me deparo, como é o meu sentimento quando eu vejo uma pessoa superando essas barreiras? Um pouco de envergonhado, que às vezes eu fico adiando coisas para fazer, de desenvolver dentro de mim, por preguiça, por distração, e essas pessoas, por causa da supressão de algum sentido, ou surdez, ou cegueira, ela fica focada. Acho que a supressão, a perda de um sentido, a foca para ela se superar, enfrentar e consegue surpreender o mundo. A matemática e a música, muitos músicos dizem que elas são análogas, né? O cara que sabe de música, ele tem que saber compasso, BPM, batimento por minuto, ele estuda as escalas, e quem faz matemática, e há uma convergência desses dois dons, né? Matemática é um dom, né? E a música também. Você estudando, você pode. Tá aí uma boa sugestão para a explicação do nosso Ludwig Beethoven, né? Que fez uma obra surdo, né? Mas ele enxergava. E o Stevie Wonder não enxerga, nem como o Ray Charles também. Eram exímios músicos, intérpretes, porque, através da perda desse sentido, a audição ou a visão, eles ficaram focados e se debruçaram dessas outras formas de se comunicar. Maravilhosas. O Beethoven é um exemplo muito interessante que ele, ao compor, certamente imaginava os sons, né? Dentro da cabeça dele, esses sons se faziam a partir da matemática, como o Jimmy bem colocou, da tessitura de uma partitura musical. Agora, você conhece Marlon Jordão, o Gilson Josefino, que é nosso debatedor. Verdade. Né? Que o Gilson não só trabalha no Tribunal de Justiça, como é líder dos ex-alunos do Instituto Benjamin Constant e um cara muito presente em todas as ações sociais e políticas à sua volta. Ele é interessado, ele procura se informar, ele procura se colocar e nasceu cego, diferentemente do Beethoven, que não nasceu surdo, ou igualmente ao Stevie Wonder. O fato da pessoa estar limitada desde o início a faz mais capaz, de repente, do que quem no caminho acabou se debilitando, ou não? É força de vontade de cada um, seja aquele que
Já nasceu cego ou ficou cego no caminho? Já nasceu paraplégico ou ficou paraplégico no caminho? Como é que você vê isso, Marlon? Assim como até o professor Almir aqui do início da nossa pesquisa, o Gilson, eles já nasceram com essa deficiência, essas pessoas elas têm um componente diferente, né? Acho que dentro da sua limitação específica, no caso, o Almir é surdo e consegue ensinar a dançar. Eu escuto bem e não tenho o menor ritmo, a menor possibilidade para dançar, não consegui aprender isso, embora minha mulher seja professora de dança de salão, e já quase nos divorciamos, quase quebramos a casa toda, ela tentando me ensinar 2 para lá, 2 para cá, e não entra na minha corrente sanguínea. Acredito que assim como o Gilson, que desde cedo, eles têm um componente. Não acredito que seja o fato de ter nascido já com a limitação que os fez ser assim. Acho que é onde ele foi forjado mesmo. Você tem um exemplo, já que falamos de filmes, o Ray Charles, que nasceu enxergando, mas tinha aquela gana pela música e aprende e depois ele vem a perder a visão. Ou seja, não é o fato de ter ficado cego que melhorou talvez os sentidos dele. Acho que ele elaborou aquilo, mas é onde ele foi forjado, aquela necessidade, aquela vontade, aquela coisa que é o talento, que veio na pessoa que era cega. O Gilson é uma pessoa articulada, e acho que se não fosse cego, ainda assim seria um articulado, um comunicador, uma pessoa politicamente ativa e fazendo parte de todo aquele movimento do Benjamin Constant. Eu já tive algumas vezes naquele instituto maravilhoso, e lembro a primeira vez que estive lá, vinha um grupo de alunos caminhando por um daqueles andares superiores, como se cego não fossem. Então é tudo uma coisa que está dentro da pessoa. Mauro Moreira, pegando esse gancho rico do Marlon Jordão, o talento tanto dá em cego como em vidente, tanto dá em paraplégico como em quem anda e gesticula normalmente. O talento nasce com ele, independente da sua limitação. Se você é talentoso, é isso? Eu vou plagiar um pouquinho cada um de vocês. Na verdade, o que acontece é que o talento é inerente ao ser humano. E o ser humano, ele, além de ter essas facetas maravilhosas, ele consegue, de uma maneira surpreendente, ultrapassar os limites do corpo, os limites da mente, os limites da socialização. Isso é muito importante. O ser humano, ele tem a força de ultrapassar a si próprio. Ele não conhece limite, ele ultrapassa esse limite diuturnamente. E cada vez que você encontra um caso como esse, você esbarra na situação que mais nos aflige, que é a nossa pequenez, é a nossa falta de humildade diante desses exemplos. Nós, às vezes, acordamos de manhã com a dor de cabeça, com um pouco de cansaço físico, e vemos um dia de 24 horas pela frente e entendemos que esse dia é um dia quase que insuportável. Agora, quando você remonta a esses detalhezinhos que estão à nossa volta, esses artistas do conhecimento humano, que vivem sem um dos sentidos, nós, com todos eles, às vezes, nos sentimos prostrados, cansados, e eles se ultrapassam, se qualificam e se colocam cada vez mais à nossa frente. Para nós, o melhor seria que eles fossem, a cada dia, mais exaltados, mais reconhecidos, para que a gente pudesse entender mais a posição nossa aqui. Obrigado, Mauro Moreira, obrigado, Marlon Jordão, Ricardo Alexandre, Jimmy Hall, meu caro Sérgio Américo, os craques que hoje falaram com você desse nosso debate da Turma do Rádio. Bom, mas não vai embora não, que vem aí Jimmy Hall com o Ricardo Alexandre para fechar esse papo de hoje. Olha só. Turma do Rádio. Ok, meu querido Barbosa, deixar comigo, para encerrar mais esse programa da Turma do Rádio, só mesmo uma filosofia de botequim do Ricardo Alexandre. A felicidade está em pequenas coisas. Uma pequena mansão, um pequeno iate e uns poucos milhões de dólares. Só isso, Ricardo, que beleza. Então vamos ser felizes, porque sabemos que na semana que vem nós temos o nosso novo encontro aqui com você da Turma do Rádio. Marque na sua agenda, convida a família toda, fale para os seus amigos, curtam a nossa página no Facebook, baixe o nosso aplicativo.
E na semana que vem, o nosso novo encontro com mais um novo programa. Tchau, gente. Obrigado. Você ouviu a Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro.